A cientista política, a doutora Priscila Lapa. Prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa, viu? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. A satisfação é toda nossa de poder estar aqui novamente. Verdade. Para a gente repercutir aqui para a Rede Pernambuco de Rádios, são 13 emissoras interligadas do Litoral Sertão. Para a gente falar, professora, sobre esse novo pedido de impeachment, o que eles estão chamando aí de super pedido de impeachment, onde reuniram mais de 120 denúncias dos pedidos que já se encontram lá no Congresso. E eu queria que a gente começasse explicando que, para isso ser votado e discutido, depende única e exclusivamente do presidente da Câmara. É isso que prevê a legislação, doutora? Isso, na verdade, o impeachment ele é sempre um processo político, jurídico, político legal. Ele tem que ter um embasamento jurídico e isso é previsto na Constituição, em que situações isso pode acontecer, em que tipologias de crimes cometidos pelo presidente da República isso poderia acarretar juridicamente num pedido de impeachment. Ao mesmo tempo, a Constituição determina um formato de tramitação, um ritual para que esse pedido ele aconteça. E ele necessariamente tem que passar pela Câmara dos Deputados, porque pela Constituição, a Câmara dos Deputados ele é o poder, é a representação do povo brasileiro, do povo soberano. Sim, Os sim. deputados estão ali, né, para representar o povo e é como se ele tivesse autonomia para decidir sobre uma decisão, né, para tomar uma decisão a partir de uma escolha que foi feita pelo povo, né? O povo elege um presidente, elege seus representantes e eles só poderiam então ser retirados do poder a partir de uma decisão dessa casa que representa a vontade popular. Agora Agora, vamos. Pode, pode falar. por favor. Não, pode. Desculpa lhe interromper. Vamos falar do ponto de vista político, professora. Uns dizem que para a oposição, para o ex-presidente Lula, para os opositores do governo, é mais interessante que o governo continue sangrando até a eleição de 2020 do que propriamente ocorrer um processo de impeachment. Eu pergunto, do ponto de vista agora de uma visão sua a esse respeito, o Brasil teria condição de suportar mais um processo de impeachment, faltando quase um ano para as eleições? Veja, temos aí algumas questões para a gente ponderar nesse debate, né? Uma coisa importante, todo o processo de impeachment, o impeachment é como se fosse um divórcio, né? Assim, a gente só deve recorrer a ele em casos extremos, em casos onde não seja mais viável a permanência, né? Isso do ponto de vista político, né? Fora aquela questão jurídica que eu apontei. Então, a gente no Brasil banalizou um pouco isso, né? Como se fosse assim, um casal que na primeira briga já fala em separação. Então, a gente vem falando do impeachment de Bolsonaro praticamente desde o início do mandato dele, né, assim, colocando essas hipóteses, essas possibilidades. Agora, o que a gente vive no Brasil hoje? A gente vive uma tempestade, inclusive, que pode, assim, no cenário, dizer que é uma tempestade que vem se agravando, porque a gente tem fatores econômicos, a pandemia não acabou, a gente vive uma situação hoje de um certo respiro, um certo alívio de contágio, de ocupação de leitos, mas a pandemia continua. Aí a gente tem uma taxa de imunização da população com a segunda dose muito baixa ainda. Aí a gente tem crise econômica. No cenário econômico, a gente tem aí a questão do desemprego como uma variável muito relevante, a questão da inflação que está corroendo o poder de compra, tem no cenário a crise energética, então a gente está somando crises, em vez de a gente estar resolvendo, a gente está somando. E tem uma crise política desencadeada por esse processo que a CPI ela vem culminar uma crise que já vinha acontecendo desde o início da pandemia. A depender da gravidade dos fatos que comecem a surgir, a CPI agora entra numa outra linha de investigação, tem a questão de agentes do Ministério da Saúde que podem estar envolvidos em denúncias. Então, é aquela história, a gente talvez não tenha muita escolha se os crimes que forem aparecendo, revelem uma gravidade ou um envolvimento ou algo que possa responsabilizar o presidente da República, a pressão por um pedido de impeachment se torna meio que inevitável. Então, a gente olha para um cenário político, é aquela história de quando você está no meio de uma crise, às vezes o que se quer é minimizar perdas, né? Assim, talvez não tenha ganhos, talvez tenha minimização de perdas, mas eu acho que é muito precoce ainda para a gente discutir isso, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e tem um fator aí fundamental, chamado apoio político no Congresso. Esse apoio político o presidente da República ainda tem, de uma forma construída muito
típica do processo republicano brasileiro. Ele dizia que não aceitava esse tipo de questão, né? Ele se elegeu com esse discurso, mas de 1 ano e meio para cá ele completamente se rendeu a essa lógica. Hoje ele tem um apoio de partidos que são muito pragmáticos, de partidos que não querem trazer para si uma crise que não seja deles. Então, a gente está vendo aí, no olho desse furacão político agora, o líder do governo na Câmara, né, um deputado, Ricardo Barros, diretamente ligado hoje ao presidente, ligado a esse centrão, que pode ser uma variável decisiva. E aí isso pode representar, sim, uma pressão muito grande. E aí o cenário eleitoral, uma coisa é o cenário eleitoral com a presença do presidente, e outra coisa é sem a presença do presidente. Tudo muda, as expectativas, elas mudam. Agora, eu acho precipitado dizer é melhor ou é pior com ele ou sem ele. Eu acho que cada força política vai ter que criar as suas próprias raízes, a sua própria estratégia eleitoral, para diante de um cenário de crise, que não vai ser uma eleição em um cenário de tranquilidade para ninguém, vai ser uma eleição com a herança de muita crise, muita turbulência que esse ano de 2020 vai deixar. Desculpa, 2021. De 2021, exato. Do ponto de vista da CPI, a senhora falou aí, nós estamos acompanhando aí um momento bem tenso, né? A gente até repercutiu isso, a suposta corrupção do governo. Isso pode contribuir também? Muito. A CPI, ela tinha no começo muito essa cara assim de investigar mais uma linha discursiva do presidente, né? Ela, claro, sempre buscou fatos, porque uma CPI ela tem que buscar fatos, mas estava muito na linha de se houve um gabinete paralelo, né, que possa ter influenciado nas decisões tomadas pelo presidente, por que ele dispensou os pedidos as ofertas de vacina da Pfizer, estava muito nessa linha que ainda cabe muita discussão. Quando vem o depoimento dos irmãos Miranda, e que vem trazendo toda essa revelação, a CPI ela ganha um fôlego investigativo para uma outra linha, que sim compromete muito fortemente a imagem do governo. Ele precisa ter sim uma estratégia boa para se defender, porque agora ataca um dos corações do bolsonarismo, que é o combate à corrupção. Uhum. Se o presidente não pode estar diretamente envolvido, mas ele poderia ter feito algo, será que ele poderia ter feito algo para impedir? Quem poderia ter feito, quem não poderia, quem está comprometido, quem não está? E é isso que a partir de agora a gente vai acompanhando aí meio que dia a dia, com esse desenrolar dos fatos. Agora, isso nunca é bom para um governo que fica numa situação de ter que se defender é sempre desgastante. Ele vai precisar ter estratégias muito inteligentes para poder vencer esse desgaste. A gente sabe que existe hoje uma polarização que, independente do que esses atores políticos façam, as pessoas continuam acreditando. Isso serve para Bolsonaro, mas serve para Lula também, que independente do que aconteça, a pessoa está ali fiel, né, até o fim, mas independente disso, quem é governo acaba sendo vitrine, quem está na vitrine acaba tendo também. Tem um lado bom de você disputar uma eleição numa condição de vitrine, mas tem um lado muito duro de você estar ali no alvo o tempo inteiro tendo que se defender. Então, você tem muita estratégia, não dá para ficar só se defendendo, chamando os senadores da CPI de ladrões. Tem que fazer alguma coisa mais efetiva para evitar esse sangramento da imagem do governo. Isso é muito interessante. E tem outro ponto também que a gente pode destacar para finalizar, que são os movimentos de rua. O presidente tem realizado motocicletas e, pelo menos onde ele vai, tem uma grande aglomeração de pessoas que são seus apoiadores, e ele usa isso como estratégia e até diz assim, como é que eu estou mal assim nas pesquisas se tem todas essas pessoas aqui ao meu lado me apoiando. A esquerda começou a se movimentar também e já tem um ato previsto para dia 3, sábado, já tem um movimento previsto nas ruas. Esse movimento da esquerda, se crescer, pode pressionar o Congresso a de repente, acatar esse pedido? Veja, isso é um dos ingredientes, sem sombra de dúvida, a pressão das ruas precisa de vários elementos, né? Um deles é esse, a questão do Congresso enxergar, a Câmara começar a se mobilizar nesse sentido, e a pressão popular acaba sendo um fator importante. A gente viu isso com o Fernando Collor, a gente viu isso com Dilma Rousseff. Isso é uma prerrogativa para um pedido de impeachment, precisa de um mínimo de respaldo, não que a população seja ali manipulável, né? Mas assim, a população sinaliza e isso afeta diretamente a tomada de decisão dos deputados. Eu acho que nesse momento ainda tem um embate de forças muito grande. O presidente tem razão quando ele diz que ele ainda tem muitos apoiadores, por mais que haja esse desgaste, mas o presidente tem sim uma base sólida em torno dele, que ainda tem essa questão de acompanhá-lo. Agora, se isso é suficiente para conter
do outro lado, né? Manifestações que as pessoas estão perdendo um pouco mais o medo, né, em relação à pandemia, né? No começo, a esquerda tinha muito essa questão de que seria contraditório fazer aglomeração, já que a defesa, né, do isolamento, mas fizeram já com o uso de máscaras e tudo mais. A gente sabe que acaba aglomerando, mas de alguma forma busca um pouco de uma solução. Então, existe também uma inquietação das pessoas, talvez essa questão da CPI, ela afete mais claramente um determinado segmento da sociedade que presta mais atenção em política, mas as pessoas também estão se sentindo afetadas, independente de CPI, pela questão do salário, do emprego, da renda, da sua condição de vida. Isso não pode ser subestimado, né? Pode ser que as pessoas, a partir disso aí, estarem se sentindo prejudicadas, sem esperança, elas também digam, está na hora de mudar, chega disso tudo. Mas isso ainda tem um processo longo, não é do dia para a noite, isso a gente ainda vai precisar ver, né, como é que essas coisas vão se arrumar, que outros fatos podem surgir na CPI e como é que o governo vai continuar reagindo, né? Sim, sem dúvidas. Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde e até o próximo encontro, tá bom? Obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Conversamos, portanto, com a doutora Priscila Lapa, cientista política, falando para os ouvintes do Pernambuco no Ar.